Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz, o Evangelho é vida. Estamos estudando a carta aos Hebreus, é vida. Estamos estudando as 8 características do Filho. Já falamos de Jesus como porta-voz de Deus, o representante da vontade de Deus. Já falamos de Jesus constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. E hoje nós vamos falar do planejador dos mundos, das eras, o Criador. Em terceiro lugar hoje. Mas antes, eu gostaria de falar as 8 características do Filho apresentadas aqui no começo de Hebreus, talvez como um hino de adoração a Cristo, mostrando o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Então as 8 características são: número 1, Jesus é o porta-voz de Deus, representante da vontade de Deus. Número 2, Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. Número 3, Jesus é o planejador dos mundos, das eras, o Criador, é esse que vamos falar hoje. Número 4, Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele é o propagador da glória de Deus. Número 5, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, ele é divino. Número 6, Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas, ele é o mantenedor de tudo. Número 7, Jesus fez a purificação dos nossos pecados, ele é o salvador do mundo. Número 8, Jesus ascendeu e está exaltado nos céus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estamos estudando exaustivamente os 3 primeiros versículos de Hebreus e começa assim, Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Vamos estudar essa frase aqui, a frase final do versículo 2. Por quem também fez o mundo. Ou em algumas Bíblias está o universo. Então vamos estudar aqui esse texto. Por quem também fez o mundo. Então, além dele ser o porta-voz, da vontade de Deus, e é o próprio Deus falante, e também constituído o herdeiro de todas as coisas, ele é o dono de tudo, também fez o mundo. Então, o escritor de Hebreus diz, além de tudo isso, também ele fez os mundos. Então veja que Jesus é superior aos profetas, aos anjos e a tudo mais, porque ele fez os mundos. A palavra fez significa basicamente o construtor, o criador do universo. Então ele é o autor. No grego, poieo, autor. Então Jesus é o autor, criador, o construtor do mundo. Mas essa palavra mundo aqui nesse texto é aion. Nós temos outras palavras para mundo também, como cosmos, que é o sistema social. Mas mundo aqui no grego é aion e significa uma era, um período de tempo determinado. Então veja que cosmos pode ser entendido como o sistema social de toda a Terra, mas aion é o período de tempo, é as eras ou a era. Então o que isso significa? Significa, aion, que Cristo foi o agente no planejamento das eras. Então Jesus é o planejador das eras, isto é, dos tempos. Ele é o criador dos tempos, do homem e depois dos homens e antes do homem. Então veja que Jesus, ele é o autor, ele é o planejador, ele é o arquiteto, ele é a mente por trás dos tempos, certo?
Então significa dizer que Cristo é o criador do Aion, Cristo é o criador do tempo. A primeira coisa então feita na nossa cabeça para ter entendimento é o tempo. Então em Isaías 9:6, Isaías está falando os nomes do Filho, e ele será chamado Pai da eternidade, Isaías 9:6. Então Jesus, ele criou o Aion, ele criou os tempos, ele criou a eternidade. Ele é o Pai, ele é o autor, ele é o criador, ele é o planejador da eternidade. Isso quer dizer que ele criou antes de tudo o tempo. E depois de criar o tempo, que é o presente, o passado e o futuro, ele criou todas as coisas dentro desse tempo, desse Aion, e dividiu os tempos, presente, passado e futuro. Então, ele criou o Aion, ele é o criador do tempo, ele é o criador da eternidade, e dentro da eternidade, ele criou o presente, o passado e o futuro. Então, ele está acima da eternidade, porque ele é o Pai, ele é o autor. Veja que a palavra fez tem o sentido de autor aqui no texto. Então, isso quer dizer que o Filho fez o Cronos, o tempo, o presente, o passado e o futuro. E o Filho criou o Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo do Filho, é o tempo no Filho. Então, nós vamos entender que o escritor de Hebreus está querendo dizer que ele é o criador, o planejador da eternidade. Ele é o criador do tempo, Aion, desse período de tempo que nós sabemos que é a eternidade, e que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui para nós que ele é o planejador das eras, ele é o criador das eras da eternidade. E dentro da eternidade, ele criou períodos de tempo. Então nós vemos aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja que na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo completo, um tempo pleno, é o tempo onde Cristo veio. Então antes da criação da terra, já existia a eternidade, coisas criadas nos céus, depois é criado a terra, e daí nós vemos Deus trabalhando com o homem caiu, saiu do tempo da inocência, foi para o tempo da consciência, depois do tempo da consciência foi para o tempo do governo humano, depois houve um tempo de promessas, depois o tempo da lei, e na plenitude dos tempos, quando as coisas estavam completas, Deus mandou Jesus. Deus mandou aquele que tinha construído, sido o autor do Aion, do tempo da eternidade, para dentro do tempo. O Deus que vivia só no Kairos, na eternidade, no tempo do Filho, ele deixou o tempo, o Kairos, para entrar no Cronos. E quando ele entrou no Cronos, Paulo está dizendo que era a plenitude dos tempos. Agora nós vemos aqui também em Efésios, no capítulo 1, no verso 10, o seguinte: para tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então veja que Cristo veio para de novo congregar nele, para estar convergido nele todas as coisas, as que são do céu por causa da rebelião de Lúcifer, e as que são da terra por causa da rebelião de Adão. Então, em Cristo é convergido novamente ao Filho, a Deus, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja que nós estudamos no vídeo passado que ele é o herdeiro. Foi constituído então nele todas as coisas. Então nós estamos na plenitude dos tempos,
Nós começamos o livro de Hebreus dizendo que são os últimos dias, o tempo está completo praticamente, o tempo está terminado praticamente para começar a era da Nova Jerusalém, a era do novo céu e da nova terra. Então nós vamos entender que Cristo é o Criador das eras, é o autor das eras, e nós já vimos que Ele veio na plenitude dos tempos para convergir nele todas as coisas, e nós estamos vivendo nesse último período que Ele mesmo planejou. Então, dentro da eternidade, que é a criação do Aion, a criação do tempo, Ele depois começou a criar as coisas visíveis e as invisíveis, visíveis para nós os homens, invisíveis porque aos nossos olhos não são vistas, mas isso não quer dizer que elas não podem ser vistas no plano em que elas existem. Então, Ele é o Criador da eternidade, e por ser o Criador da eternidade, Ele também é o Criador de todas as coisas. Então essa verdade está espalhada por vários textos da Bíblia. Por exemplo, em João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele. Então tudo é feito por meio dele. Ele criou o Aion, a eternidade, os tempos determinados. Ele planejou os tempos determinados, o presente, o passado e o futuro. E depois Ele criou todas as coisas nele, por meio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Então, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o Criador, Ele é o arquiteto do tempo e de tudo que está estabelecido dentro desse tempo. Veja que também 1 Coríntios 8,6 diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele, pelo qual são todas as coisas. Então no Filho são todas as coisas. Ele vai bater lá com Romanos 11,36, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aí nós vemos aqui também em Efésios no capítulo 3, no verso 9, o seguinte: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então veja que esse período que nós estamos vivendo foi planejado antes da fundação do mundo, antes da fundação da terra, antes das coisas criadas. Já havia o planejamento do tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo, e era um mistério oculto, mas foi revelado a nós pelo Espírito Santo, através dos apóstolos. Então, em Colossenses também, no capítulo 1, no verso 16, diz assim: pois nele, falando que é Jesus esse nele, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Então tudo foi criado nele, do poder que há nele, da essência que existe nele. Tudo que existe no céu primeiro, tudo que existe na terra depois, visíveis para nós, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Veja de novo Romanos 11,36, dando certo aqui também. Então, tudo que é visível e invisível foi criado nele, por Ele e para Ele. Foi criado nele, Ele é a substância, foi criado por Ele, Ele é o poder que criou, e foi criado com o propósito de ser dele todas as coisas. Então veja que é uma maneira máxima de exaltar, de glorificar, de enaltecer Jesus, o Filho, dizendo que Ele é o planejador dos tempos, Ele é o Criador da eternidade. E dentro dos tempos, que é dentro da eternidade, existe todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis, e tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Glória a Deus. Então
Ele é o planejador, Ele é o autor, Ele é o construtor do universo, de todas as coisas criadas. Aplicação pessoal. Nós vamos pegar essa verdade para nós ao ler aqui que por quem também fez o mundo, Ele sendo o criador dessas coisas tão monumentais, tão grandiosas, tão tremendas, que foge à nossa mente, tudo que é criado, o céu, tudo que existe no céu, as galáxias, tantas coisas criadas que nós nem imaginamos. Ele é o arquiteto, Ele é o planejador de tudo isso. E tudo isso está estabelecido no tempo que Ele criou, na eternidade. E a eternidade, Ele colocou o presente, o passado e o futuro dentro da eternidade. Veja, e depois Ele criou as coisas que são visíveis para nós, as coisas da terra, e as coisas que são invisíveis para nós, as coisas dos céus. Agora, se Cristo tem esse poder tão monumental, tão gigantesco, tão extraordinário, de ter feito coisas tão mirabolantes e gigantescas, Ele não pode cuidar de você, Ele não pode cuidar de mim, Ele não pode cuidar dos detalhes e dos períodos da nossa vida, das eras e dos tempos da nossa vida, das dispensações da nossa vida, dos nossos negócios, das nossas finanças. Ele não pode cuidar então de tudo que nós temos, do nosso chamamento? Sim, isso é muito pequeno diante de toda a grandeza, a majestade, soberania dele ter criado a eternidade, e dentro da eternidade o presente, o passado e o futuro, e dentro dessa eternidade que tem presente, passado e futuro, Ele ter criado todas as coisas visíveis e invisíveis. Uau! Então Ele cuida de você, e se Ele planejou as eras antes da fundação de todo mundo, o tempo da graça estava estabelecido antes da fundação do mundo, a vinda dele como cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele vencendo e sendo o salvador do mundo. Antes de criar as coisas, ele salvou as coisas primeiro. Ele já se tornou o salvador antes de criar todas as coisas. Se ele fez tudo isso, se ele tem esse poder, essa onisciência, essa onipresença, essa onipotência, ele pode cuidar de você. Ele pode cuidar das eras, Ele pode cuidar dos estágios, Ele pode cuidar das estações, Ele pode cuidar de você nos mínimos detalhes da sua vida, para a glória de Deus. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!